esperar o pessoal entrar. Bom, hoje faremos uma live com a super Cláudia Vasconcelos, dramaturga. Ela já esteve por aqui, mas a gente tem muitas novidades e hoje a gente vai falar sobre arquitetura de escritos geniais e sobre dramaturgia também. O negócio é o seguinte, atendendo a pedidos, um monte de gente pediu novos horários de turmas de dramaturgia para o curso da Cláudia. Então, assim, em primeiríssima mão, vim contar para vocês que a Cláudia vai ter o núcleo de desenvolvimento de dramaturgos aqui no lifestyleclub.art às terças-feiras à noite, às quintas-feiras de manhã e aos sábados à tarde. Então tem 3 opções de horários e também às terças-feiras à noite a Cláudia vai dar um outro curso que é Arquitetura de Escritos Geniais. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa arquitetura de escritos geniais. Ela já vai dar um pouquinho de aula para vocês contar um pouco como é que funciona isso. Então, para quem gosta de escrever, quem gosta de literatura, fica nessa live que é isso que vocês vão assistir hoje. Vamos lá, Cláudia, conta um pouquinho primeiro quem é você para quem não te conhece, quem está entrando pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Vasconcelos, eu sou dramaturga, ensaísta e escritora. Né? Eu trabalho com teatro, estou esse ano fazendo 25 anos de teatro, de escritora de teatro, de dramaturgo. Então, trabalho há muito tempo com isso, dou muita aula e nos últimos anos, assim, digamos assim, nos últimos 15 anos, eu comecei a fazer um estudo da estrutura dos textos literários, tanto dos textos teatrais, e como textos literários, contos, romances, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu comecei a estudar a forma como esses textos são escritos por alguns autores. E na forma existe um segredo, porque é pela forma, às vezes não é só o conteúdo, o teor daquela história que você está lendo, mas é a maneira como ele é montado, como ele é contado, como ele é construído, que afeta o espectador, o leitor. Então a gente vai com um bisturi dissecar algumas obras que eu considero geniais e a gente vai entender como que esses escritores ou esses dramaturgos lapidaram da maneira mais engenhosa possível os seus trabalhos. Então são trabalhos que... Qual que é o segredo desses trabalhos? Eu acho que vocês já ouviram falar de obras que têm uma conversão entre forma e conteúdo e forma convergem. Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, a história de uma pessoa que tem um problema de memória, né? Isso no palco pode estar sendo dado com luz, né? Então isso tudo você escreve na rubrica da peça de teatro, então tem uma parte que vai ficando mais escura e o foco de luz vai ficando cada vez mais reduzido. Mas podem acontecer, a gente pode dar exemplos também de como forma e conteúdo refletem num conto, por exemplo, né? Então, por exemplo, tem um conto bem famoso, que eu acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente já leu, que é William Wilson, do Edgar Allan Poe. William Wilson é uma história que conta de um cara que tem um duplo. O que é um duplo? Desde a escola tinha um menino igual a ele, com o mesmo nome dele, que ficava um pouco incomodando a vida dele, né? Então, ele escreveu a história de um duplo. Então, todo o conto é duplicado. William Wilson é um pseudônimo, então é um duplo de um nome. William Wilson tem 2 Ws, WW. E assim por diante. Então, toda a história ela vai ser construída em cima de duplos para falar de um duplo. Então, são coisas desse tipo que a gente vai investigar. E eu uso também nesse curso um recurso interessante, que é você analisar algumas obras visuais. Por exemplo, tem um gravurista muito importante holandês, o Escher. Adoro Escher. Você gosta? Fui numa exposição dele aqui, quando veio para o Brasil. Nossa, que maravilhoso. Então, porque o Escher ele tá mostrando que existe uma... Você pode iludir a pessoa que está observando a sua obra, porque você está fazendo uma coisa em 2 dimensões, mas ela parece ter 3. Mas fazendo o desenho você consegue criar estranhamentos tão grandes, né, que a pessoa vai começar a desconfiar da própria maneira dela estar percebendo aquilo.
ele constrói as obras de uma maneira incrível e tem alguns escritores que você pode fazer um paralelo. Olha, o Escher construiu assim, olha como esse outro autor dialoga com isso. A estrutura dele é tão maluca, tão paradoxal como a do Escher. E outros pintores ou artistas gráficos que também trabalharam com uma coisa estrutural muito, aquelas coisas de você cair num abismo infinito, espelhamentos e tudo isso está na obra literária também e na obra teatral. Então, às vezes as pessoas não percebem que isso está posto, mas é isso que dá uma sensação estranha com alguns textos, com algumas peças de teatro, com alguns filmes, e que você sai pensando naquilo e aquilo fica martelando na sua cabeça para sempre. É a forma com a qual ele foi construído, com a qual essas obras foram construídas. Então esse curso é um curso que a gente vai pegar vários autores, né? E vai analisar. Então, alguns exemplos de autores que você vai trabalhar. Então, autor que é um autor do qual eu sou, que eu tenho bastante familiaridade, que eu sou especialista, é o Samuel Beckett. Então a gente vai pegar um romance curto, vamos pegar peças curtas, porque o Beckett tem essa vantagem de ter várias peças curtas que a gente pode ler em 20 minutos e depois criar a discussão em cima. Então, do Beckett tem muita coisa, mas também nós temos o Saramago, que tem aquele livro Homem Duplicado, que é muito interessante para analisar, o próprio Edgar Allan Poe, o Dostoiévski, que também tem um romance chamado O Duplo, que também tem uma estrutura muito interessante. Tem um autor francês, um romancista contemporâneo já falecido, que chama Georges Perec, que também criou obras assim que dão vertigem, e muitos outros. Um austríaco que, na minha opinião, talvez seja o maior escritor, maior romancista do século XX, que chama Thomas Bernhard. Vamos falar da obra dele também. Então é uma gama muito grande de autores. Eu penso em também falar um pouco de um cineasta que eu gosto muito, que é o Andrei Tarkovsky, que também tem uma construção muito bem pensada e muito inteligente assim das obras dele, mas são muitas possibilidades. Então você vai falar desde literatura, dramaturgia e eventualmente alguma roteiro. Coisa de roteiro. Maravilha. A gente vai andar aí por grandes obras geniais. Quem é escritor ou quer escrever ou ama literatura ou quer ser crítico, esse tipo de abordagem, de você investigar como é que a coisa é construída, é muito rico, porque eu tenho certeza que a pessoa que fizer esse curso, ela nunca mais vai ler um livro da mesma maneira. Aquilo vai se revelar para ela de um outro modo. Eu tenho essa prática e para mim virou um prazer a mais de ler essas grandes obras. Sim, que legal, Cláudia. E dá umas dicas para a galera que gosta de ler, então já fala um pouquinho sobre essas obras, alguma coisa que você já possa dar um gostinho para quem está assistindo, entender um pouco como vai ser esse universo do curso na prática. Assim. Então, por exemplo, a gente pode pensar, suponhamos uma história assim. Era uma vez um homem de 30 e tantos anos que teve que fazer uma opção entre ser um grande autor literário ou continuar apaixonado pela mulher que ele amava. E ele ficou dividido entre essas duas coisas e teve uma visão que ele deveria abraçar a escuridão no sentido da profundidade, da densidade, e abandonar o amor para ser um grande escritor. E essa seria um mote para uma história. Como é que você escreveria essa história? Bom, o Samuel Beckett resolveu botar isso no teatro, e como é que ele escreve essa história? Ele escreve essa história a partir desse homem já com 60 e tantos anos. Ele optou por essa escuridão e ficou sozinho. Então essa escuridão ela é bem opressiva no palco. Ele já não é mais conectado com aquele homem que ele foi, porque o tempo passou, ele já não é mais o mesmo. Ele fez uma opção e ficou agarrado àquilo para a vida inteira, e ele não se tornou um grande autor. Então você vê assim, toda a peça, você poderia construir ela de uma maneira mais prosaica, mas não. Ele chega no velho e mostra que esse velho não é mais conectado com o novo. Ele ouve, às vezes, alguma fita que o novo gravou, assim, falando. Ele não reconhece, mas quem sou eu? Que voz é essa? De quem que é essa voz? E aquele palco ficando cada vez mais escuro, ele fez a opção pelo escuro, ele perdeu o amor e também
não tem obra nenhuma realizada. É muito triste, mas se você pensa, e a obra também ela é escrita de uma maneira que você também pensa assim, mas se ele tivesse optado pelo amor e não pela obra, talvez ele fosse tão infeliz quanto. Então, é como que você tem um pequeno mote, mas você constrói isso de uma maneira muito contundente, assim, né? Então, por exemplo, nessa mesma peça, o Beckett consegue fazer uma coisa que assim, esse homem, ele tinha um costume de toda noite de aniversário gravar uma fita falando das coisas importantes que tinham acontecido naquele ano. E agora ele velho, ele está ouvindo essas fitas antigas e ele não se reconhece mais. E a gente vê assim a desconexão. É como se o tempo vai passando e você vai sendo outra pessoa. E se você se aferra num desejo só ou numa vontade, essa vontade ela tende a mudar, mas se aferra naquilo, você já nem reconhece mais o que você é, aquilo que você optou uma vez, né? Então, enfim, você vai e essa obra, além de tudo, né, um homem que opta pela escuridão e deixa o amor de lado. A peça ela é toda agenciada assim com branco e preto. Então o figurino é escrito em rubrica. Casaco preto, camisa branca, sapato branco, calça preta, né? E esse homem que também a vida inteira gravou coisas, né? Ele retém coisas assim, né, na fita, ele quer que o tempo fique fixado de alguma maneira. Então tudo tem gavetas, tudo é coisa lugar que guarda. Tem envelopes que ele guarda coisas, gavetas que ele guarda envelopes, caixas que ele guarda. Então todo o cenário também é pensado estruturalmente para ser essas gavetinhas da própria memória que já não está funcionando direito. É muito bem construído, não tem você não analisando o texto, não tem uma palavra que esteja lá por acaso. Tudo tem a ver com essa questão primordial do personagem. Estava vendo aqui que o Dibi Carneiro Neto entrou para lhe assistir. Que legal! Aqui, só os dramaturgos aqui na área. Muito bem. Bem-vindo aqui na live. Então, gente, a gente vai tanto falar de dramaturgia, roteiro, da escrita de um modo geral, na literatura, porque essas coisas todas, elas são linguagens que, em algum momento, elas têm muitas coisas em comum. Tem essa construção que, para mim, a minha investigação atual é essa, assim, é investigar muito o meu trabalho de pesquisa na universidade, tem muito a ver com estudar a estrutura, né, das obras. Que legal. Bom, serão aulas de 1h30, essas das arquiteturas de escritas geniais, e logo na sequência você pode fazer a oficina de desenvolvimento de dramaturgos. O dramaturgo é aquele cara que escreve para o teatro, faz dramaturgia. Não é uma profissão reconhecida, como a gente já falou na última live. Não é uma profissão reconhecida. Ainda. Ela pode ter uma coisa ainda um pouco romântica, que é uma profissão, ela é amadora, mas quem faz ama muito esse tipo de destino, assim, da escrita, né? A escrita para teatro, né? Então ela tem essa coisa amadora no bom sentido, do amor mesmo. E a ideia justamente é desenvolver novos dramaturgos, desenvolver novos olhares. Porém, se você já é dramaturgo e também quer aperfeiçoar e ter a Cláudia como uma mentora para estar junto nos textos que você vai desenvolver, a ideia deste núcleo é desenvolver textos aqui, é fazer coisas aqui, colocar a mão na massa e desenvolver em vários estilos de dramaturgia diferentes. Claro, acho que cada um vai, assim, é incentivar a voz própria. Então, esse curso de dramaturgia, eu acho que, antes de mais nada, é começar pensando e tentando entender a questão de cada um, porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm muito anseio e têm muita clareza que querem escrever, mas não têm tanta clareza qual é a sua questão, né? Um artista, ele vai ter uma ou duas questões, no máximo, a vida inteira. Então, você partindo desse chão, tudo fica mais fácil. Então, acho que um começo é esse tipo de conversa para saber de onde você parte. E vão ser praticados todos os tipos de estilos, porque as pessoas demandarem. E mais, o que eu acho legal também é que sempre que precisar de um exemplo, né, de um estudo um pouco mais aprofundado, de pensar alguma questão teórica, a gente vai fornecer esse material para o aluno também, que é importante. Legal. Importante isso. Mas é para destravar também a criatividade, a torneirinha da criação e ir em frente.
Assim, o primeiro passo para você escrever uma peça de teatro tem que partir da onde essa ideia? Vem de alguma referência? O que vem na sua cabeça quando você vai criar uma peça de teatro? Normalmente, assim, a pessoa que escreve teatro, ela está dialogando com outras escritas teatrais ou com peças de teatro que ela já viu, né? Tem uma espécie de diálogo com a sua bagagem naquela área, assim como quem escreve um romance, de certa maneira, está dialogando com o romance. Lógico que outras artes também vão influenciar na sua escrita, assim como o Nelson Rodrigues tinha muita influência do cinema, por exemplo, né? No Vestido de Noiva, por exemplo. Mas eu acho que você está sempre dialogando com a bagagem cultural que você tem, com as coisas que você viu, assistiu, leu, né? Então isso é muito importante. As pessoas falam, mas as experiências de vida também, mas eu acho que na hora de você dar o formato daquilo, você está dialogando com os artistas. E nesse núcleo de dramaturgia, você vai acabar estudando um pouco da história do teatro junto, né? Claro. Porque acaba tendo que explicar um pouquinho de como foi funcionando a história para entender que estilo a pessoa vai escrever. Como melhor. Esse estilo se desdobrou no tempo, né? Então, se você quer trabalhar um estilo trágico, né? Então, o que significa fazer o trágico hoje? Será que ainda tem sentido? Um trágico sim, mas a tragédia, né? A tragédia que começa na Grécia, como que ela pode ser repensada e ter uma potência ainda hoje, né? Então, tudo isso a gente vai conversando, vai tentando entender. Mas eu estou aberta, inclusive, para quem quiser escrever peças infantis também. Eu tenho geralmente quando eu dou curso de dramaturgia, assim, eu vejo pouca gente interessada no teatro infantil, mas eu acho que é um lugar também para praticar com muita seriedade, né? Uma formação de público importante, tem sempre mercado, o pessoal gosta de teatro infantil porque é onde você consegue educar através do teatro. Então tem uma coisa bem importante na característica do teatro infantil, que além de ser uma formação de público, a criança vai crescer já, mas na cultura mesmo, entendendo o que é ir ao teatro e tendo isso já mais enraizado na sua formação cultural, mas também o teatro infantil ele tem a missão um pouco de passar alguma mensagem ali, né, na peça. O teatro infantil ele é muito delicado porque além de ser uma obra de arte, então eu sempre quando eu estou criando para criança, seja teatro, seja na literatura, eu estou pensando artisticamente, mas ele tem esse componente de você estar escrevendo para um público que ainda não está formado, então você tem que tomar muito cuidado, né? O que você vai falar, né? Como é que você vai falar, né? Então tem uma peculiaridade. É uma coisa que eu entendo razoavelmente bem, venho praticando isso desde 1994, então para quem tiver também interesse nessa área será super bem-vindo e eu fico contente de poder colaborar com autores infantis. A ideia é que no núcleo você vá escrever o seu estilo, o que você quer escrever, claro. E a Cláudia vai te ajudar. Sim. E o grupo vai ajudar, né? E o grupo, isso é legal, assim, que a gente... poder constituir um grupo que as pessoas confiem umas nas outras, porque você abrir o seu processo criativo para um grupo tem que ter uma ligação de confiança, não Sim. tem como não ter, porque então isso também é uma coisa que a gente constrói durante o processo, mas geralmente eu acho que as pessoas que estão criando, que estão escrevendo, elas entendem umas às outras as dificuldades, as coisas legais que acontecem, os insights, então eu acho que isso é fácil de rolar. Maravilha, se vocês tiverem dúvidas, só entrar em contato comigo em inbox. A gente vai lançar esses cursos na quinta-feira nos horários novos, então fica ligado aí que quinta-feira já vão ter links aí para inscrição. Tem horário para todo mundo. É isso aí, agora tem sábado à tarde, tem terça-feira à noite e quinta-feira de manhã. Não tem mais desculpa para você não fazer o curso que você quer. Isso aí. Tá bom? Então, fico à disposição se quiser também perguntar alguma coisa para mim, inbox ou no Instagram da Cláudia. Então, pode me seguir, Thaís Barbeiro, com TH. A Cláudia depois vai postar aí qual que é o meu Instagram para vocês me seguirem, porque lá tem toda a programação dos cursos que eu organizo e produzo aqui no meu espaço. Sigam o Instagram da escola, lifestyleclub.art. E Cláudia Vasconcelos com 2 L's. Na verdade, o meu Instagram é Cláudia Maria de Vasconcelos com 2 L's, tudo junto. É isso aí, que é o nome inteiro dela. É isso, galera. Um beijo pra vocês. Beijo, gente. E estamos disponíveis para falar sobre dramaturgia. É isso aí. Um beijo, tchau, tchau. E sobre escritas geniais. É isso aí. Encerrando aqui no primeiro e encerrando aqui
Não.